Oi pessoal, eu sou o Maximiliano. Nesse vídeo eu vou estar explicando como utilizar no PhoenixBot o indicador Phoenix Force X. É um indicador exclusivo do PhoenixBot, onde a gente vai trabalhar com a força dos preços. Então aqui no MetaTrader, eu vou vir aqui em indicadores, que eu já tenho instalado os meus indicadores do Phoenix, e vou escolher aqui o indicador Force X. Vou arrastar ele para o gráfico, e aqui eu tenho os parâmetros do indicador. Então eu tenho aqui o período, se eu quiser utilizar a média dos candles, né, eu tenho aqui o período. O tipo de cálculo, eu tenho o valor do preço por candle, ou eu posso também utilizar a média dos últimos N candles, que eu vou estar utilizando esse período aqui para calcular a média. O tipo do preço usado no cálculo, posso utilizar abertura e fechamento, ou máxima e mínima. O tipo de volume eu posso deixar desabilitado, aí eu só vou ver a força do preço no candle, nesse caso aqui, ou eu posso também agregar o volume real ou o volume de ticks, né, no cálculo. E aí eu tenho um valor mínimo e máximo, que é para o controle, né? Então aqui ele demonstra aqui no indicador como ficaria esse mínimo e máximo. Eu tenho também o controle automático, utilizando as bandas de Bollinger, que nada mais é do que o desvio padrão. Então, se eu habilito, eu tenho aqui também o desenho dela, desse controle, e tenho o controle com cálculo da média. Então, aqui eu informo qual que é a média que eu quero, né, o período aqui. E no caso da banda de Bollinger, eu falo aqui o período e aqui o desvio padrão. Então, vou colocar no gráfico. Então, esse daqui é o indicador. Ele está só vendo por preço, né, no candle. Então, aqui eu vou colocar utilizando uma média, ele já vai mudar. Então ele está fazendo a média dos últimos 20 períodos. Eu estou no gráfico de 1 minuto. Então ele sempre utiliza os candles, né, 20 últimos candles nesse caso aqui. E aí, ó, vou colocar aqui por preço para poder habilitar o controle. Eu vou habilitar a banda de Bollinger. Então aqui ele vai mostrar, ó, como que está o controle. Então ele só faria algum trade acima dessas linhas verdes aqui. E se eu habilitar a média, ela já muda aqui o cálculo acima da linha branca. Eu posso habilitar os dois para ver como ficaria. Então fica assim o cálculo. Se eu vir aqui e colocar o volume, ele já muda também. Ó. Aí ele utiliza o volume, aqui está com volume baixo, ó, pode ver que está menor aqui, aqui ó, teve um volume alto. Então esse indicador ele é utilizado, a gente pode colocar ele como filtro nas entradas, onde ele usa o preço e se eu quiser ele também usa o volume. Então ele faz o cálculo utilizando esses valores. Como que eu parametrizo, né, o indicador? Para que serve? O indicador ele é exclusivo para os clientes ativos. Né? Então se você tem o indicador aí no seu MetaTrader, fica mais fácil de você visualizar. Então, por exemplo, eu quero utilizar eu quero ver como que ficaria na média. Aí eu posso vir aqui e colocar um outro período. Então você consegue ver o controle como ficaria, né? E que ele fica visual. Então, tanto quando ele faz a entrada, para estar visualizando as entradas, quanto para fazer um setup, então fica bem mais fácil com o indicador. Então aqui eu vou colocar ele para ser por candle. Né? Aqui o mínimo e máximo, por exemplo. Eu posso colocar aqui que o mínimo eu quero 1000, por exemplo, e o máximo 3000. Então só para ele mostrar aqui, eu ficaria na linha aqui. Ó. Ficou muito pequeno, então vou montar um pouco só para aparecer mais aqui. Vamos tirar o volume. Então aqui tem o volume, ó, ele está pegando os por pontos, né? Então aqui vamos colocar um 3 a 5. Ó, então aqui ele fica mostrando aqui, então o mínimo, né, para ele poder fazer o trade, ele teria que passar a linha amarela, e aqui o máximo ele aceitaria até a linha vermelha. Então essas linhas aqui tem no controle no robô, eu já vou mostrar, e aí ele é mais para ter uma visualização de como seria, né, o mínimo e máximo aqui no gráfico. Então aí eu vou
colocar aqui o Fênix no gráfico, vou clicar no Fênix IA, vou arrastar, e aqui ele vai ter os parâmetros. Para aqui, todos os indicadores do Fênix, ele tem os mesmos parâmetros do robô, que é para facilitar. Então, se você olha o indicador e olha aqui os parâmetros, por isso que pode estar parametrizando no indicador e depois vir aqui e colocar no parâmetro. Então aqui o Force X, né, ele fica abaixo aqui junto com os controles automáticos, né, tem aqui a agressão, primeiro tem a briga dos candles, a agressão, aí o volume, né, controle da distância da média, velocidade média dos preços, velocidade média do volume, e aí vem aqui o Force X. E aí se você pega e compara, ó, tá vendo? Então aqui, ó, o período, eu tenho aqui também o período, né? Esse aqui, como alguns parâmetros eles fazem parte do robô, então não tem no indicador, mas o básico do indicador realmente que já tem aqui, ó. Então o período do Force X, aqui eu estou com o período, tipo do cálculo, tá vendo? Tipo do preço a ser utilizado. Então depois que você faz a parametrização no indicador, é só vir aqui copiar no robô. Né? Ou ao contrário, você pega um setup que já tem o indicador, está parametrizado no robô, é só copiar os dados aqui dos parâmetros no indicador e daí você consegue acompanhar na tela os trades. Então é assim, ó, aqui eu vou colocar um valor manual, se eu quiser um valor do Force X manual, né? Por exemplo, eu posso colocar que eu quero acima de 1000, né? Se eu estiver utilizando com volume. E então assim, eu preciso ver aqui no indicador qual que é a escala que eu vou estar utilizando. Então se eu estou, por exemplo, aqui eu estou utilizando o dólar, se eu estou utilizando sem volume, a escala vai até 6 pontos. Então aí eu vou colocar o valor aqui, eu quero aqui no mínimo, eu coloquei aqui, eu vi que 3 ficou bom. Então eu quero no manual que o mínimo seja 3. Então ele vai obedecer, né, essa linha amarela que está aqui. Se passar do 3, ele vai aceitar o trade e vai entrar. Eu não estou utilizando o período, por exemplo, vou utilizar o valor por preço no candle. Eu estou fazendo igual aqui no indicador, tá? Preço de abertura e fechamento. Não estou utilizando o volume. Não vou utilizar o candle anterior. E deixar a favor da tendência. Dessa forma que eu fiz aqui, né, ele está manual. Né, eu estou utilizando aqui o valor manual. Então, a partir de 3 pontos, utilizando o preço do candle, abertura e fechamento do preço aqui, ele vai está habilitando o trade. Né? Se eu quiser que ele faça o cálculo automático, é só eu vir aqui, ó, habilita controle automático do parâmetro. Então, na hora que eu habilito, ele vai usar a média, né, igual estava ali a média, ou a banda de Bollinger. Então, aqui eu habilito a média, por exemplo. Se eu quiser um ganho proporcional, então, por exemplo, ele deu, o cálculo ficou em 3, né, 3 pontos. Eu quero que ele trabalhe com 10% acima do cálculo. Eu coloco positivo. Então ele vai pegar os 3 e vai ser 3.3, né? Então vai ser 3.5, que não é de meio ponto no dólar, no caso. Então ele vai aceitar. Ele não vai pegar o valor só do cálculo, ele vai dar um ganho, vai pegar 10% acima do valor calculado. Mas eu também posso colocar um valor negativo. Então ele vai ter um ganho negativo. Então ele vai pegar e vai pegar meio ponto abaixo, né? Vai pegar 0.3, vai pegar meio ponto abaixo. Então a partir de 2,5 ele vai liberar a entrada. Todo o controle automático do Fênix tem essa cara aqui, né? Ele funciona desse jeito. Ou eu posso deixar 0 que eu não quero ganho. Aqui o período integral é o período, né, que eu vou utilizar. Ele está utilizando aqui uma média, né? Estou com o controle da média de 20 períodos. Eu não estou utilizando a banda de Bollinger, então não utilizo esse campo. E quando eu habilito o controle automático, eu sou obrigado a informar o valor mínimo e o máximo. Porque senão ele pode estar fazendo o cálculo, o mercado está muito forte, ele fica ou muito baixo o valor, e eu não quero que ele entre muito agressivo, né, se o valor ficar muito, por exemplo, meio ponto aqui, ou o valor fica muito alto e ele não entra. Né? Então eu venho aqui, por exemplo, e falo, não, eu quero que no mínimo ele tenha aqui a 2,5, e no máximo, que é o que eu estou vendo aqui, ó, 6, eu quero que no máximo eu coloquei 5. Então ele vai calcular de 2,5 a 5 e vai ficar nessa faixa. Se ele calcular um valor abaixo de 2,5, ele mantém 2,5. E se ele calcula um valor acima de 5, ele mantém o 5. Então esse mínimo e máximo é uma proteção para ficar dentro do range que eu já vi aqui, que é um range legal que eu quero trabalhar.
E se eu utilizar a banda de Bollinger, ele funciona da mesma forma, só que daí eu tenho aqui o desvio padrão, que eu posso deixar 1,5, 1, o valor que eu quiser. Né? Para fazer isso é só eu colocar aqui no indicador, e aí eu vou estar vendo como que fica melhor para eu poder colocar aqui. Ou eu posso também estar otimizando no backtest. Então é isso, pessoal. O ForceX, né, ele trabalha... eu tenho a opção também, deixa eu mostrar aqui, de trabalhar no candle anterior, né? Vamos dar um exemplo aqui, igual a gente tem alguns setups que utiliza isso, né? O em agressão está utilizando essa técnica. Então, em vez de eu ver o candle atual, eu posso estar utilizando aqui, ó, o candle anterior. Então, o que ele faz? Eu também aqui, ó, posso realizar a favor da tendência ou contra a tendência. No caso, o em agressão ele usa assim. Ele faz o quê? Eu tenho aqui, né, ó, eu tenho aqui uma força que veio bem para baixo aqui o preço, né? Então ele veio forte para baixo, saiu aqui da minha média, no meu mínimo aqui, né? Em vez de eu entrar vendido nesse candle, eu vou esperar, se eu estiver utilizando aqui o candle anterior, eu espero ele terminar e fechar esse candle. No próximo candle, daí ele vai verificar o anterior. Ah, ele saiu aqui do meu controle, veio acima do meu valor que eu estava querendo. Então, se eu tiver contra a tendência aqui, eu vou comprar. Então, aí ele desceu, eu vou comprar e vou querer pegar o retorno. Se eu tiver aqui a favor da tendência, aí ele vai entrar vendido. Então, se ele veio forte, passou, eu vou esperar um candle para entrar no candle anterior. Né? E se eu desabilito a função, ele olha no mesmo candle. Né? Então, ele veio aqui, a hora que ele sai aqui, ele já vai entrar nesse candle aqui na operação. Se for a favor, ele já entra vendido aqui nesse caso. Se eu tiver contra a tendência, ele, em vez de ele descer o preço, ele vai comprar. Né? Ele vai vir entrar contra a operação, o movimento do preço. Então, eu tenho essa... para utilizar isso, né, fica melhor eu utilizando aqui o IA. Né? Ele funciona nos três, tanto no IA, quanto no trade, quanto no C-Trade. Só que no IA eu consigo utilizar melhor a parte de a favor ou contra a tendência. Né? O C-Trade tem que olhar bem na hora de trabalhar, porque ele vai sempre entrar contra a tendência, então eu tenho que estar combinando essas operações ali a favor e contra, porque senão ele acaba bloqueando a operação. Né? Mesma coisa no trade. Então eu recomendo estar utilizando no IA, mas é possível utilizar nos outros dois tipos de operação. Né? Então aqui uma explicação rápida, né? O IA ele não usa média, né, para poder estar fazendo as operações. Ele compra e vende de acordo com os cálculos dos indicadores do que for habilitado. O C-Trade utiliza uma média, então ele compra abaixo dessa média e vende acima. E o Trade também utiliza a média, ele compra acima da média e vende abaixo. Certo? Então aqui, só para finalizar, eu vou estar habilitando aqui o controle. Então, se ele está... se eu habilito o controle aqui, por exemplo, e quero estar utilizando a banda de Bollinger, por exemplo, colocar aqui um desvio padrão de 1, período de 20 da banda. Então, ó, toda vez que ele passar aqui do valor da banda de Bollinger, eu vou entrar. Então, eu posso estar entrando tanto comprado, nesse caso aqui, ó, verde ele é compra e vermelho ele é venda, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Então, ele teve, ó, aqui ele já começou o movimento, ó, ele já teve um movimento forte aqui, ó. Então, o preço estava caindo, já teve aqui um movimento forte na compra, ele mostrou aqui, ó, acima do controle, e eu poderia estar entrando comprado aqui, né, que ele subiu aqui 15 pontos. Então, ele é bem legal esse indicador, ele é exclusivo do Phoenix Bot, e é só estar utilizando ele, a gente pode fazer no backtest, pode estar utilizando, pensando nessa forma, compra no verde e venda no vermelho. Tem o controle automático se eu quiser utilizar nas bandas em Bollinger ou na média. E se eu quiser utilizar no candle anterior, no candle atual, contra ou a favor da tendência. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado.